Salve, salve, galera! Muito boa noite a todos. Jova aqui. Vamos que vamos para mais um vídeo nessa friaca bem diferentona na situação, hein? Gente, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto de frio, tá? Mas eu vou falar frio do jeito que tá aqui é difícil, hein? Meu Deus do céu, vamos que vamos para mais um vídeo nessa friaca aqui. Tem muita coisa pra gente falar, tá? Vou trazer aqui um calendário todo diferentão do São Paulo, tá? Vamos falar do São Paulo no mercado da bola, né? Perdemos jogador pro Vasco, agora o São Paulo vai perder jogador pro Corinthians, é uma maravilha, né, cara? É isso. Vamos falar do mercado aí, vamos falar dos treinamentos do São Paulo. O Crespo está sendo um Crespo. Treinos em 2 períodos, é assim que deve ser, mas isso daí deve estar incomodando os jogadores lá dentro, viu? Rapaz, mas tem jogador que deve estar puto, né? Você sair daquela comodidade do Zubeldia, né? Um treino só por dia, do jeito que eles queriam, no horário que eles queriam, para 2 treinos por dia, deve estar incomodando o jogador vagal, hein? Deve estar incomodando. Espero que a diretoria, que o seu Muricy levante o rabo, né? Que eu já vi uma foto do Muricy sentado no banco lá, esteja de olho aberto, né? Para ver esses jogadores aí que já, né? Aquele bafafá, aquelas conversinhas laterais, porra, 2 treinos aqui, né? Para já chegar no jogador, botar de canto e já mostrar quem manda, mostrar que o treinador tem respaldo. Tá incomodado, não quer treinar 2 vezes por dia? Fala pro seu empresário arranjar uma proposta, traga pro São Paulo e cai fora. É assim que tem que agir, né? Pelo menos uma comissão técnica que é séria, igual a do Crespo, é assim que se trabalha, né? O Zubeldia já tava na pau na mão dos caras aí, já tinha virado a cocota dos jogadores aí, por isso que os caras, né, faziam o que queriam, folga atrás de folga, um treino por dia só, mas isso mudou agora, né? Bom, vamos que vamos para mais um vídeo aí, galera. Antes de tudo aí, já deixa aquele triplo C, curte, compartilha e comenta, que é muito importante. Inscreva-se no canal, gratuito, não custa nada, você não perde o dedo e ajuda a fortalecer a mídia alternativa aí. Tá? Então vamos nessa para mais um vídeo. Ah, vamos nessa! Vamos lá, vamos para mais um vídeo aí. Antes de tudo, já vou pedir para vocês, deixa aí nos comentários um Fora Belmonte, tá? Já deixa nos comentários do vídeo aquele Fora Belmonte pra gente não esquecer, né? Porque não era só o treinador que tinha que sair. O treinador tinha que sair, lógico que tinha, era um trabalho horroroso. Mas não podemos esquecer também, né? E outras pessoas que estão lá dentro, né? Então hoje deixa nos comentários aí, Fora Belmonte. Bom, vamos lá, galera. Olha só, a nossa tabela agora na volta do futebol em julho, né? Nesse mês de julho, hoje estamos no dia 2 aqui. Olha só, gente. Aliás, foi confirmado pela CBF, tá? Flamengo e São Paulo vai ser a estreia do Crespo. O jogo está confirmado para o dia 12, em um sábado, vai cair no dia 12, tá? Dia 12 vai cair no sábado, às 16h30, no Maracanã, tá? Então, aí não tem estreia mais difícil do que essa para mim aqui, no futebol brasileiro, que você estrear contra o Maracanã. Contra o Flamengo no Maracanã, tá? Estreia difícil pro Crespo. Se o São Paulo conseguir trazer um ponto de lá, é porque o time melhorou e muito, viu? Porque vai pegar justamente o melhor elenco do Brasil fora de casa. Aí no dia 16, gente, na quarta-feira, mais um jogo difícil, hein? Crespo já vem aí com jogos bem difíceis pela frente. O RB Bragantino, fora de casa também, numa quarta-feira, dia 16, às 20 horas, tá? No dia 19... Sabe o que eu não entendo, cara? Aí você vê que São Paulo não tem bastidor nenhum, né? São Paulo vai jogar contra o Flamengo num sábado às 16h30, no Maracanã. Aí no outro sábado a gente joga contra o Corinthians. Sabe o horário que eles colocaram? Às 21h. Sabadão. Horário que tá todo mundo indo pra balada, beber. Aí coloca o jogo do São Paulo num clássico às 21h. São Paulo vai jogar clássico contra o Flamengo às 16h30. É isso, veja, a gente não é respeitado por ninguém aí, né? Depois, numa quinta-feira, o São Paulo pega o Juventude fora de casa, tá? No dia 27 desse mês, um domingo, graças a pelo menos né? Um final de semana às 16 horas, o São Paulo enfrenta o Fluminense no Morumbi. E no dia 31,
tá? Enfrenta o Atlético Paranaense no Morumbi, aqui já é Copa do Brasil, tá? Então esse é o calendário do São Paulo aí, os próximos jogos do São Paulo, todos os jogos do São Paulo nesse mês de julho, que vai ser extremamente difícil. Gente, se o São Paulo tivesse com um novo treinador, com um Crespo, naqueles jogos contra jogos fáceis que a gente pegou no Morumbi, não conseguimos ganhar, o São Paulo não tinha perdido esse monte de pontos no Brasileirão, não tinha. O São Paulo perdeu do Vasco no Morumbi, empatamos em casa contra o Sport do Recife. Agora o Crespo chega numa tabela super difícil aqui, super difícil, né? Os 2 primeiros jogos aí é Flamengo fora, Red Bull fora e depois o clássico contra o Corinthians no Morumbi. Uma tabela extremamente difícil para o São Paulo nesse mês de julho aqui, vamos ver. São Paulo vai ter que melhorar muito para trazer pontos, principalmente contra Flamengo e RB fora de casa, né? Vamos ver. São Paulo conseguir trazer pontos nesses jogos, pode ter certeza que o Crespo melhorou o time demais, tá? Porque com o Zubeldia, o São Paulo, para mim, perderia esses 3 jogos. Perderia de Flamengo, perderia de RB e perderia até o clássico, do jeito que estava jogando com o Zubeldia, né? Agora tem uma esperança com o Zubeldia aí, tá? Gente, vamos lá. Vamos falar do Alan Franco aqui, da situação do Alan Franco. Alan Franco ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, né? Desde o dia 1º. Só que o jogador quer continuar no São Paulo, cara. Ele gostou do ambiente aqui, ele gosta do São Paulo, e teria falado dentro do São Paulo que ele não vai assinar pré-contrato com ninguém. Pelo menos isso é o Alan Franco que diz, né? A gente não sabe qual que é a ideia do staff dele, do empresário dele, etc e tal. Mas o jogador, ele quer continuar no São Paulo. É um trunfo grande que o São Paulo tem para segurar ele. Vou citar outros casos aqui de outros jogadores. Vamos citar o Luizão, que era da base. Né? Contrato estava acabando, assinou pré-contrato, foi embora do São Paulo. Vários jogadores, quando tem essa oportunidade, já sabendo que o São Paulo atrasa salário, o caralho é 4, é uma baderna, uma zona, os caras pica a mula. O Alan Franco quer ficar. O São Paulo só não continua com o Alan Franco se for muito incompetente. Porque hoje em dia o querer do jogador faz muita diferença. A vontade do jogador faz muita diferença e ele quer continuar no São Paulo. Para perder ele vai ter que ser muita incompetência. Tá? Então, o jogador quer continuar no São Paulo, é um trunfo que o São Paulo tem. Esperamos que segure o jogador aí. Porque a gente sabe, a gente conhece a incompetência que tem aí dentro do São Paulo. Dificilmente o São Paulo conseguiria outro zagueiro da qualidade do Alan Franco. Tá? Gente, vamos lá, tá? Crespo tá gostando muito da dupla de volantes Alisson e o Marcos Antônio, gente. Ele tá gostando dessa dupla de volantes, pela movimentação dos jogadores, né? São jogadores que se movimentam dentro de campo e dão uma dinâmica toda diferente para o meio campo, tá? E hoje também eu acho que é a melhor dupla que o São Paulo pode botar em campo, tá? Porque com o futebolzinho que o Pablo Maia voltou jogando desse tamanho, não merece ser titular. Se começar muito como titular, você já pode ter certeza que é forçação de barra para vender. Porque há muito tempo o São Paulo quer vender ele. Né? Porque o futebol que ele estava jogando com o Zubeldia aí era desse tamanhinho aqui. Né? Aliás, falando de volante, gente, a gente tem o Luan, na época do Crespo, primeira passagem do Crespo, ele era titular com o Crespo. Cara, o São Paulo tá doido para negociar o Luan. Eu não negociaria o Luan. Porque, cara, eu achava o Luan um bom volante, pelo menos nessa função de marcação. Ele era um carrapato em cima dos jogadores adversários. Lembro que até o Abel falou na época da final do Paulista lá, né? Da marcação forte do Luan, que era marcação chata, etc e tal. Então, velho, já que o São Paulo tá atrás de volante no mercado, pra quê, mano? Você já tem o Luan, você tem o Maia, o Alisson, o Marcos Antônio, já são 4.
Porra, não pode deixar como quinta opção aí um menino da base, o Negruti. Pra que ir atrás de volante? Sem contar que o São Paulo tem um Ibali, que tá emprestado, mas pode voltar. Então eu acho que não é uma função que o São Paulo precisa hoje, né? Contratar volante. E hoje, para mim, também, essa seria a melhor dupla de volantes do São Paulo, principalmente para jogos dentro de casa, né? No Morumbi, quando o adversário vir fechado, você joga com os dois jogadores que tem uma saída melhor, igual o Marcos Antônio e o Alisson aí. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos falar. Olha que absurdo, cara. STJD. O São Paulo foi advertido pelo STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva lá do Rio de Janeiro, né? Por excesso de crianças em campo na estreia do Brasileirão. Não, estreia do Brasileirão, hein? Contra o Sport do Recife, no Morumbi. Eram 38 crianças, torcedores do Tricolor, que entraram em campo com os jogadores, né? De acordo com o artigo 47 do regulamento do campeonato da CBF, do Campeonato Brasileiro, são permitidas 22. Cara, que idiotice, cara. Isso foi no primeiro jogo na estreia, até agora o STJD está advertindo o São Paulo por conta de crianças em campo. Gente, isso aqui para mim é um absurdo, cara, né? Deveriam advertir o São Paulo por outras coisas, né? Um exemplo aqui, advertir o São Paulo por péssima gestão de futebol, né? Por amadorismo do departamento de futebol. Isso seria uma advertência boa do STJD, né? Mas não advertir aqui por excesso de crianças em campo. Isso é uma besteira, os caras têm que procurar coisa para fazer lá no STJD do Rio de Janeiro, né? Gente, outro absurdo aqui, cara. Meu Deus do céu, cara. O Wellington não escondeu o sonho de voltar ao São Paulo. Seria um sonho vestir a camisa de novo. É o clube que eu amo, onde realizei meus maiores sonhos e criei um laço eterno. Tô falando do Wellington, gente. O Wellington volante. Era muito chamado pela torcida na época de Wellington Castor, né? Gente, o Wellington, cara, eu não sei qual que é a idade que o Wellington tá hoje aqui. Volante Wellington, deve estar na faixa aí, sei lá, acho que de mais de 30 anos, certamente, né, gente? Jogou no São Paulo aí, deixa eu ver até o Transfermarkt aqui. Já deve estar aí com seus 38 anos. 38 não, mas já passou dos 30, certamente, né? O Wellington volante, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Se eu não me engano, ele estava jogando no Sport ou no Vitória. Gente, olha, eu vou falar uma coisa, né? A gente sabe que ele passou aí um momento difícil, né? O Wellington passou um momento difícil, perdeu a mãe em fevereiro. Isso daí a gente respeita demais, né? Tem vários Wellingtons aqui, não aparece o Wellington Silva. Não me lembro, gente, não me lembro aqui. Tá sem clube, eu acho que esse aqui, ó. É o Wellington aqui, deixa eu ver, ele mesmo, ó. Deixa eu ver quantos anos tá o Wellington. Tá com 34 anos, gente. O Wellington tá com 34 anos aí de idade. Gente, a gente respeita aí o que o jogador tá passando aí, né? Perda de mãe, etc e tal. Mas, gente, ele tá treinando no São Paulo, tá? O Wellington, quando era novo, ele já era fraquíssimo, gente. Tô falando aqui, logicamente, do profissional, né? Do jogador. Ele já era fraquíssimo dentro de campo. Você imagine hoje com a idade, né? Se nem o Sport, não me lembro, deixa eu só confirmar que se ele passou pelo Sport mesmo, ou eu tô ficando doido aqui. Ele passou pelo Goiás, ó. Teve passagem pelo Goiás, Avaí, Fluminense eu lembro, Atlético Paranaense, saiu do São Paulo lá em 2018, aí ele passou por Atlético Paranaense, Fluminense, Avaí, Goiás e Noroeste. Gente, não parou nem no Noroeste, pelo amor de Deus, né, gente? Enfim, não dá nem para imaginar um negócio desse, né, cara? Eu achava ele fraquíssimo na época que ele jogava no São Paulo aí. Sorte pro jogador no decorrer da carreira dele aí. Mas, pelo amor de Deus, né? E por que eu tô falando nisso? Porque a gente não sabe como uma diretoria de São Paulo pode fazer uma besteira, uma tolice dessa, né? Vai falar, o Crespo tá querendo volante, vamos empurrar a goela abaixo o Wellington aqui. Porque, vindo da diretoria do São Paulo, não duvido de nada, gente. Por isso que eu tô falando isso daqui, né? Dessa diretoria incompetente que a gente tem aí,
eu não duvido de nada, né? Por isso que a gente tá falando desse assunto, tá? Bom, vamos lá, galera, ó. São Paulo praticamente perdeu o Thiago Mendes pro Vasco. Aí tá aí tudo bem, o Thiago Mendes tá querendo salário alto, né? Jogador de certa idade, vem de uma contusão aí forte, né? Ele teve uma forte contusão aí. Tudo bem, tá? A questão não é se o São Paulo deveria trazer ou não, tá? A questão é outra para mim aqui. É para ver como o São Paulo está quebrado hoje, né? Então perdeu aí pro Vasco, que também é um time endividado pra cacete, o Thiago Mendes. O Biel tá indo pro Corinthians também, eu não contrataria, mas enfim, né? Apostaria no Luca, no menino aí, Henrique Carmo, etc e tal. Perdeu praticamente o Biel pro Corinthians, né? Quem mais o São Paulo perdeu aqui? O PP, que o São Paulo também sondou, se assustou com os valores, né? Isso mostra o quê, gente? O São Paulo não tem dinheiro nenhum para trazer jogador nenhum. Então foca no elenco que tá aí, foca para complementar o elenco à base e vai assim, meu amigo. E vai assim, não adianta ficar perdendo tempo atrás de jogador e também, gente, na boa, né? Ficar para inflar o elenco aí com jogadores meia boca também não adianta, né? Não vai ajudar em nada o São Paulo, né? São Paulo trabalhou forte, gente, né? As atividades estão sendo em 2 períodos no CT da Barra Funda. Gente, o time do São Paulo tem que treinar muito mesmo, pelo que a gente estava vendo no Brasileiro aí, né? Precisa treinar muito. E o Crespo tá fazendo isso. Tá fazendo o correto. Só que isso me traz preocupação. Vamos lembrar 2024, Zubeldia quando chegou, treinamentos fortes, aí já começou a choradeira, né? Porque São Paulo é cheio de acomodado, né? Onde não tem comando, o jogador se acomoda. Aí começou a choradeira, de horário de treinamento, o caralho é 4, até aquela derrota vergonhosa dentro de casa do São Paulo pro Cuiabá e a goleada lá em São Januário pro Vasco. Aí teve aquela reuniãozinha com o Zubeldia, etc e tal, e o Zubeldia, a partir de lá, virou a marionete do elenco. Eu só espero que essa diretoria patética que a gente tem, esse departamento de futebol patético, blinde o Crespo contra essas coisas aí. Porque uma hora, eu tenho certeza que vai ter jogador reclamando de treinamento forte do caralho a 4. Eu tenho certeza absoluta que vai acontecer isso no São Paulo. Então o torcedor tem que ficar de olho também, tá? O torcedor tem que estar de olho. E o São Paulo, se isso acontecer, o São Paulo vai blindar, mas não vai pedir para os porta-voz soltar esse tipo de notícias. Por isso que a gente tem que ficar de olho. Porque em clube sério, o São Paulo hoje não é sério, jogador que não quer treinar, não permanece. Quem quer sombra e água fresca, em clube sério, não permanece. Mas no São Paulo não é assim que funcionam as coisas, né? É por isso que eu falo, cara. A única pessoa que eu consigo confiar ainda que poderia botar jogador no devido lugar deles é o Muricy. Mas a gente sabe que também o Muricy hoje tá mais... É outro também aí que tá mais pra sombra e água fresca do que pra cobrar jogador, igual na época dele de treinador, que ele realmente, na época, como treinador, ele cobrava. Mas hoje em dia, aí, meu amigo, hoje em dia, Muricy é outra decepção da torcida aí. Beleza, galera? Deixa o triplo C aí, curte, compartilha e comenta, que é muito importante. Inscreva-se no canal, tamo junto, é nóis. Salve, salve o Tricolor Paulista, forte abraço. Comentários, fora Belmonte, deixa aí nos comentários de hoje, fora Belmonte. Tamo juntos.